Olá! 90% das mensagens que eu recebo estão relacionadas com o tema que eu escolhi para hoje, que é como entender as nossas plantas quando elas nos dão alguns sinais de que há qualquer coisa que não está a correr bem, ok? Primeiro que tudo, eu queria que entendessem que as plantas não recuperam de doenças e de pragas numa semana, ok? Quando as plantas estão com algum problema, seja excesso de rega, seja falta de rega, seja alguma doença, seja alguma praga, na maior parte das vezes elas vão demorar muito tempo a recuperar. Muitas vezes elas só vão recuperar na próxima primavera, na próxima estação de desenvolvimento vegetativo, em que elas vão começar a ter folhas novas, a ter ramos novos e que vão já então nascer saudáveis, ok? As folhas das nossas plantas, quando começam a ficar com manchas, quando começam a ficar secas, elas não vão recuperar, está bem? Isso não quer dizer que a planta não melhora, que a planta não volta a ser saudável. É possível voltar a ser saudável se nós soubermos como tratá-la, mas é uma coisa que demora, ok? Portanto, eu vou falar-vos aqui um bocadinho dos sintomas principais ou dos mais comuns que costumam aparecer nas plantas das nossas casas. Porque realmente isto é um tema complexo, até porque há várias doenças e há várias causas que acabam por se verificar pelo mesmo sintoma, está bem? O mesmo sintoma, um mesmo sintoma pode ser diversas coisas e, portanto, isso dificulta muito o diagnóstico do que é que se passa com as plantas. Mas obviamente, e mais uma vez, eu vou tentar simplificar este tema de forma a que pelo menos aqueles mais comuns e mais óbvios vocês consigam identificar e consigam tratar a tempo, de forma a não perderem as vossas plantas e as vossas plantas voltarem a estar lindas e maravilhosas, está bem? Portanto, os mais óbvios, não é? E aqueles que mais acontecem são a planta murchar, ok? Portanto, a planta começar a murchar, regra geral, é sinal ou de excesso de água ou de falta de água, está bem? O que é que difere os dois? No caso da planta estar verdinha, com os caules bonitos, as folhas bonitas e tiver só murcha, ok? E claro, se vocês verificarem que a terra está seca, muito provavelmente é só falta de água, está bem? Basta regar que ela ao fim de umas horas está outra vez ótima. Se por acaso a planta começar a murchar, mas os caules estiverem a começar a ficar assim amarelados, moles, as folhas também ligeiramente amareladas e moles, muito provavelmente é excesso de água, ok? O excesso de água provoca um amarelecimento das folhas, normalmente em primeiro lugar das folhas mais abaixo, portanto as folhas mais velhas, e posteriormente vai-se espalhando pelo resto da planta. E não são só as folhas, normalmente no caule também se nota, claro que isto depende de planta para planta, mas normalmente nos caules também se nota um ligeiro amarelecimento e amolecimento do caule, portanto ele fica mole, mesmo com aquele aspecto de estar a apodrecer, ok? Se estes sintomas conjugados com uma terra que está constantemente úmida e que vocês verificam que está úmida, obviamente que o problema da vossa planta é a água em excesso, ok? Depois, há outros sintomas que são um bocadinho mais difíceis de perceber, está bem? Como é o caso das manchas nas folhas. Assim, de uma forma muito geral, e como vos digo, isto não é linear, está bem? Estes sintomas de que eu vou falar podem ter essa causa ou outras causas, mas assim as mais comuns, ok? Portanto, muitas vezes as plantas aparecem secas na ponta, ok? Nas pontas das folhas aparecem umas manchinhas na margem da folha e nas pontinhas umas manchinhas acastanhadas, ok? Este sintoma também pode ser devido a excesso de água ou falta de água. No caso dessas manchas serem moles, ok? Então significa que pode ser água em excesso. Se essas manchas forem secas, ok? Se vocês virem que são assim umas manchinhas que a folha está a ficar estaladiça, são manchinhas castanhas e que vocês mexem e parte, então claramente é falta de água. E quando digo falta de água nas regas, ok? Porque quando se trata de uma manchinha assim muito estreitinha na margem da folha, normalmente é falta de umidade no ar, que é um bocadinho diferente, ok? Ou seja, se ela tiver a ponta
amarela ou castanha e seca, assim mesmo na pontinha, que é uma mancha que, se depois nós não regarmos e não lhe repusermos a umidade que ela precisa e a água que ela precisa, vai começar por espalhar-se para o resto da folha, portanto ela vem da ponta a espalhar-se para o centro da folha e depois obviamente acaba por se espalhar por toda a planta, se for um caso extremo. Portanto é falta de rega. Se for na margem, ao longo de toda a margem da folha, normalmente é falta de umidade atmosférica, portanto umidade no ar, está bem? Depois há outras manchas que podem aparecer nas nossas folhas, que são, por exemplo, assim, umas manchas mais arredondadas no meio da folha, que costumam ficar ligeiramente avermelhadas e depois acabam por criar manchas também secas e estaladiças. Normalmente isto é um sintoma de uma planta que está a apanhar sol e que não devia estar a apanhar sol, portanto é um sintoma que normalmente significa queimadura pelo sol, está bem? Outros sintomas comuns, as folhas enrugadas, okay? Portanto as folhas assim todas enrugadinhas, pode ser também várias coisas, a falta de água também provoca isso, está bem? Provoca as folhas começarem assim a enrugar por estarem secas. Se nós excluirmos à partida a questão da falta de água, porque até regamos com regularidade, pode ser falta de nutrientes. Normalmente a falta de cálcio provoca nas folhas mais novas algumas deficiências na forma da folha, portanto a folha estarem assim meio esquisitas, com umas formas estranhas, pode ser falta de cálcio, portanto não importa muito ser o cálcio, importa fertilizá-la, não é? Mas pode ser também pragas, ok? Algumas pragas fazem com que as folhas enruguem e muitas vezes nós não conseguimos ver os bichinhos e achamos que não é praga porque os bichinhos ficam escondidos nessas rugas por baixo da folha e as folhas fecham e portanto não conseguimos vê-lo. Portanto, uma folha enrugada, a primeira coisa que devemos fazer é espreitar por baixo da folha e no meio dessas ruguinhas, se não há lá uns insetozinhos, ok? Mas já vamos à questão das pragas. Portanto, quando as folhas ficam assim descoloradas, ok? E que pode acontecer nas folhas mais só nas folhas mais velhas ou só nas folhas mais novas, normalmente é um sintoma que aparece só em algumas folhas, não em todas de uma vez, ok? Embora lá está, tudo pode agravar-se se não fizermos nada relativamente ao que está a acontecer. Mas se aparecerem assim a folha ficar assim amarelada, assim um verde muito debutado, e nós sabemos que não estamos a regar demais, sabemos que não estamos a regar de menos, e ela continua a ter assim uma falta de cor, normalmente esse amarelo aparece primeiro assim rente às nervuras da folha, ou na ponta, ok? A textura da folha está normal, a própria textura, é só a coloração que está diferente. Regra geral, isso é sinal de falta de fertilização, ok? É falta do nutriente, não importa agora qual, porque senão entraríamos aqui em pormenores que iriam estender muito este vídeo, mas normalmente a mudança de coloração nas folhas, quando a folha na sua textura está relativamente normal, tem a ver com a falta de fertilizantes. Depois cada nutriente tem os seus sintomas próprios, ok? Isso pode ficar para outro vídeo. Mais sintomas que podem ser importantes aqui referir. Já que estamos a falar nos fertilizantes, quando fertilizamos em excesso, ok? Portanto, se isso acontecer após uma fertilização, pode ser essa a causa, pode ser uma fertilização em excesso. Pode acontecer que as folhas fiquem também com manchas, umas manchas assim mais pó negro, que secam também, assim com ar de queimadas, parecida com o queimado do solo, umas manchas secas no meio da folha, ou assim umas manchinhas espalhadas pela folha, pequeninas, secas e escuras, ok? A folha começa a ficar castanha. Isso, regra geral, é um sintoma de fertilização em excesso, ok? O facto de não dar flor, se for o caso, por exemplo, nas hortícolas de não dar fruto, ou os frutos ficarem muito pequeninos, ou por exemplo as flores darem o botão mas depois não abrirem, normalmente este tipo de sintomas também tem a ver com a fertilização, tá bem? Tem a ver com falta de nutrientes, a planta também não está a conseguir produzir e ter energia suficiente para conseguir produzir as flores e produzir os frutos. Isto nas hortícolas é bastante importante.
Outros sintomas que costumam aparecer nas nossas plantas, estava agora a ver se me lembrava de algum mais específico, não estou a ver, relativamente aos fertilizantes. Depois temos a questão das pragas e das doenças, que é um bocadinho mais grave e mais difícil de solucionar. No caso de doenças causadas por fungos ou bactérias, aparecem umas manchas também nas folhas que são um bocadinho diferentes das outras manchas que eu falei até aqui. Às vezes é difícil, mesmo difícil perceber se é uma coisa ou outra, mas realmente o ideal é vocês pensarem um bocadinho por exclusão de partes, ou seja, se vocês acham que a fertilização está boa, se vocês acham que regaram nas quantidades ideais e com a frequência ideal, provavelmente têm que começar a pensar que será outra coisa e pode ser uma doença causada por fungos ou bactérias. Normalmente aparecem umas folhas, umas manchas também mais ao centro das folhas, portanto no limbo da parte mais central das folhas, que normalmente têm umas cores mais estranhas, ou seja, podem ser mais castanhas no centro e depois mais amarelas à volta, são umas manchas assim mais, não são tão redondas, tão arredondadas como no caso das queimaduras do sol, por exemplo, são umas manchas assim com umas formas mais estranhas. Normalmente isso é sintoma de uma doença e que, regra geral, é causada por um fungo ou por uma bactéria. E nesse caso é preciso também ter atenção às umidades, no caso dos fungos, porque pode ter a ver também com a umidade em excesso do ar ou com a umidade em excesso nas regas, portanto também pode ser isso, mas são assim umas manchas um bocadinho diferentes das outras, sem mesmo ar de estarem doentes, ok? Ou por exemplo assim, uma mancha que vem da margem da folha para o centro, assim com uma forma esquisita. Depois os fungos têm uma característica que não acontece sempre, depende muito do tipo de fungo que está a atacar a nossa planta, mas os fungos têm uma característica que é importante também ter em conta, é que muitas vezes parece um pozinho parecido com aquilo que nós conhecemos como o bolor, não é? O bolor é um fungo e muitas vezes aparece assim umas manchas pretas, uma coisa assim pegajosa, uma coisa assim esquisita na folha, esbranquiçada ou acinzentada. Isto pode ser também, obviamente, fungos, é igual aos fungos que aparecem nas frutas, quando nos esquecemos delas às vezes em casa ou em algum sítio, portanto, esse aí é relativamente fácil porque nós conhecemos esse sintoma noutros sítios. Depois, temos ainda sintomas relacionados com as pragas. Portanto, já falei na questão das folhas enrugarem, mas normalmente as pragas é preciso verificar, porque quando as vossas plantas não estão bem, a primeira coisa que têm que fazer é verificar, olhar bem por baixo das folhas, nos caules, muita atenção às folhas mais novas, aos rebentos novos, porque é aí que elas atacam, regra geral, os pulgões ou as cochonilhas, e portanto, quando são pragas é relativamente fácil de identificar porque dá para ver, mesmo que sejam muito pequeninos, às vezes os aranhices fazem aquelas teiazinhas, é uma coisa que é relativamente fácil de identificar porque vocês veem os bichinhos lá, ok? Não pensem que é normal, não pensem que é só uns bocadinhos de pó, prestem bem atenção, porque às vezes são mesmo muito pequeninos, mas dá para ver, ok? Dá para verificar. A cochonilha também, regra geral, há dois tipos de cochonilha que atacam normalmente as nossas plantas e normalmente aparecem rente às nervuras das folhas, assim umas bolinhas, ok? Umas bolinhas castanhas ou brancas, as brancas normalmente vê-se mexer um bocadinho, mas pronto, eu espero que esta informação vos ajude pelo menos a identificar à partida o que é que pode ser. Como vos digo, é importante que pensem como é que vocês estão a cuidar das vossas plantas para tentarem perceber realmente o que é que pode ser e fazer um bocadinho por exclusão de partes. Ok, se não é isto, se não é aquilo, se não é o outro, então se calhar é isto. Mais uma vez perguntem-me o que quiserem, eu posso esclarecer as vossas dúvidas. Como digo, isto é um tema bastante complexo, mas cuidem bem das vossas plantas, conheçam as plantas que têm em casa, é muito importante, percebam o que é que elas precisam para poderem cuidar bem delas. E mais uma vez espero ter-vos ajudado. Até um próximo vídeo. Adeus!